noite para você que nos acompanha agora ao vivo pela TV Jornal de Limeira, em mais uma edição do IDS Debate. E hoje eu já quero agradecer a presença do deputado federal Miguel Lombardi. Muito obrigado pela disponibilidade, Miguel. Eu que agradeço, uma boa noite para quem está nos acompanhando. É uma honra poder estar participando desse programa, levando as informações para nossa cidade, para nossa região. Ótimo, e tem assunto, viu? Miguel trabalhou nesses 2 anos, agora está iniciando o 3º ano de mandato como deputado federal aqui de Limeira. Você pode participar dessa conversa pelos canais de comunicação da TV Jornal. Pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp no 998984365, 998984365, ou nos telefonar para fazer a sua pergunta no 3404-5656, 3404-5656. Vamos iniciar nosso papo aqui. Miguel, primeiro falando dessa, você está num momento agora que todo mundo pensa, o deputado agora está tranquilo, está de férias, né? Já que a Câmara retoma os trabalhos no dia 1º de fevereiro, mas não é bem assim, né? Não, não é. Na verdade, o recesso é de plenário, né? De votações. O plenário fica nesse recesso todo final do ano e no mês de julho também 15 dias. Mas o trabalho parlamentar nas bases, no nosso estado, continua e tem muita coisa para se fazer, né? E vontade não falta, então é uma honra, uma satisfação poder estar servindo para o meu estado, para o meu país, né? E para a nossa região, para a minha cidade tão querida. Ótimo, Miguel. É a primeira vez que o senhor vem aqui no IDS em Debate. Eu queria aproveitar essa pergunta justamente na metade do mandato do senhor. Acho que isso é importante. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, mas uma coisa interessante é a gente observar, as pessoas te conheciam aqui em Limeira, de repente o senhor se torna deputado federal. Está dentro do que a sua imaginação esperava, ou estar em Brasília tomando decisões importantes, participando de decisões importantes, é totalmente diferente do que o senhor imaginava? A gente tinha um perfil, uma imaginação, até um certo ponto, né? Mas é muito mais além do que eu imaginava. Lógico que você toma decisões que, a nível nacional, lógico, leis que são lei federal, que vale para o país todo, né? São decisões e todas as vezes, todas as semanas tem decisões importantes. Logicamente, procuramos tomar a melhor possível naquele momento, que também são momentos e a decisão é rápida às vezes. Nem todas as matérias você tem condições e tempo de ser estudado. Logicamente, na Câmara Municipal, que eu passei por 4 mandatos como vereador, também algumas decisões foram tomadas, às vezes, em certo momento também, em decisão rápida do momento. Mas lá é muito diferente, lá todo dia tem uma manifestação diferente, uma reivindicação, enfim, são as decisões, né? São importantes as decisões para o país. E o Miguel, o que então mudou na pessoa Miguel Lombardi nesses 2 anos? Ficou, além de um cara mais esclarecido diante da posição que ocupa, mas o Miguel Lombardi endureceu em algumas questões ou ficou mais maleável? Qual é o aprendizado que se tem em 2 anos de Câmara Federal? Olha, para mim foi uma mudança muito radical, né? Você imagina... Passei por um impeachment, né? O país, infelizmente, a situação é difícil, uma situação que não é com alegria, mas você tem que ter suas responsabilidades. O impeachment de uma presidente da República é muito sério, é muito difícil. A situação que foi lá, a questão psicológica, de pressão, de movimentos, enfim, foi uma decisão muito difícil. Eu nunca imaginava estar nesse momento, né? De um lado essa responsabilidade, né, que a população da nossa cidade deu essa responsabilidade. E a pressão também, né? A pressão é coisa fora do normal, né? Você imagina, mas você está lá naquele ciclone, coisa realmente, não tem como palavra você descrever o que você passa lá. E para mim a questão foi muito difícil, né? Posição partidária e tudo, o partido... naquele momento, contra o impeachment, eu tive que tomar uma posição diferenciada, muito difícil dentro do partido até. Desde que eu ingressei na política, eu pertenço ao mesmo partido, era o PL lá atrás, né? Daí fundiu com o Prona, vocês se lembram do Enéas, se tornou o PR, né? Então tem mais de 20 anos de filiação no mesmo partido, então foi uma decisão difícil, né? Sou da Executiva Nacional, da Estadual, enfim, foi uma decisão muito difícil.
Agora, Miguel, o que chama a atenção, a gente estava até conversando antes do programa começar, é como que quando um expoente sai da cidade, se torna deputado federal, ele é vidraça para o bem e para o mal. Aliás, o senhor viveu esses dois momentos recentemente. No impeachment, a gente estava aqui nas ruas de Limeira e a gente acompanhou num telão lá na praça a votação, todo mundo aplaudiu, bateu palma, agradeceu a sua decisão contra o próprio partido. Meses depois, teve aquela outra decisão das medidas que, segundo o Ministério Público, prejudicaria o trabalho ou afetaria na prática o trabalho do Ministério Público. O senhor foi a favor do projeto. A situação era completamente diferente. Daí, o Miguel não é um bom deputado, o Miguel votou contra o povo, o Miguel também foi alvo de protestos aqui em Limeira. O senhor se adaptou a estar no Olimpo e no inferno em tão pouco tempo ou ainda é um processo para lidar com isso? Não, mas é muito difícil, que eu sempre coloquei, né? Graças a Deus sou cristão antes de ser homem público, mas, lógico, ser humano, a gente sente muito. Eu, num momento difícil também, essa outra questão, eu senti também no impeachment, porque o deputado não tem posição, o deputado... Não é, a gente tem que ter a melhor hora para você tomar uma posição. Logicamente, esperei a comissão naquele processo do impeachment para poder tomar a melhor decisão. Mas, lógico, eu já tinha, eu vinha formando, né? Eu digo que é o conjunto da obra. O impeachment não foi só pedalada. Todo mundo fala, deportaram o presidente da República por pedalada, mas foi o conjunto da obra que ficou insustentável, né, para a gente tomar esse tipo de posição. Então, logicamente, o deputado em dúvida, não estava em dúvida, estava simplesmente aguardando o melhor momento para fazer que eu me pronunciei que eu seria favorável ao impeachment, mesmo contrariando o partido. Até porque, se o senhor anuncia isso antes, o senhor enfrentaria problemas no próprio partido muito antes. Enfrentei, mas e foi muito duro. A questão lá partidária, a questão fidelidade partidária é levada à risca. Tanto que teve uma deputada do nosso partido, a Clarissa Garotinho do Rio de Janeiro, deputada mais votada e foi expulsa do partido. Votou contra 241, enfim, que eram as medidas de contenção de gastos, enfim, tem um patamar que eu acho que é importante para o país, né? Não gastar sempre mais do que deve, do que arrecada, tem que ter um parâmetro para isso. Mas são opiniões aqui, opiniões lá, a gente respeita as contrárias, mas a gente tem a nossa posição. Então, a questão de fidelidade partidária em Brasília é levada à risca, não é só o PR, não, tem outros partidos também, e é difícil. E é difícil a população entender isso. Mas partido, mas para você poder ser candidato, para você estar cumprindo um mandato, você tem que pertencer a um partido político. É questão partidária do Brasil, democracia, enfim. Sim. E na outra questão, e eu aproveito a oportunidade e quero parabenizar o Ministério Público de Limeira, o Judiciário, né? O doutor Bevilacqua, em nome dele a todos, o doutor Barrichello, em nome dele também a todos os juízes. Jamais eu votaria um projeto que vai interferir em investigações da Lava Jato, para parar a Lava Jato. Uma coisa é o seguinte, na verdade quem investiga é o Ministério Público e depois quem julga é o Judiciário, é entre eles. Essa é uma questão que foi uma das medidas que foi colocada dentro do projeto. Nós tentamos aprovar o melhor texto dentro do acordo, né? Na verdade, esses destaques são apresentados na hora no plenário. Foram 17, né? E jamais, inclusive um assessor de plenário nosso do PR, ele veio do Ministério Público. Jamais eu votaria alguma coisa que fosse interferir em alguma investigação. Tem interpretação, mas isso vai inibir. Não, tem outra lei que está tramitando no Senado, que é do senhor então terminou o mandato do Renan Calheiro, presidente, sim, que é abuso de autoridade. Pode ser que esse projeto, sim, venha pode ser interferir mais em investigação, mas jamais. O Ministério Público está fazendo um trabalho maravilhoso, o Judiciário, nós temos que apoiar. Sim, mas essa questão de desses destaques, dessa alteração, nós aprovamos um projeto que veio da comissão, que eram essas 10 medidas, desfigurou as 10 medidas, mas tinha medidas que eram artigos que eram inconstitucionais, igual o presidente da República, ele manda um projeto para a Câmara. Dificilmente, eu nunca vi, nesse pouco tempo que eu estou lá, 2 anos, que o projeto é votado na íntegra. Não, é retalhado, faz parte da democracia aquilo lá, mas desfigurou, não desfigurou.
A problemática é que alguns artigos eram inconstitucionais e no acordo nós tentamos colocar o melhor texto. E conseguimos um avanço, conseguimos colocar o Caixa 2 como um crime, a questão da compra de votos como um crime. Então nós avançamos alguns pontos. Lógico, às vezes precisa ser discutido, vai no Senado, volta para a Câmara, mas eu tenho esse compromisso. Aliás, graças a Deus eu tenho 20 anos de vida pública. A população viu minha atuação na Câmara, nós tivemos um processo difícil da cassação de um prefeito também. Então, está no currículo, né? Graças a Deus a gente sempre combateu a corrupção, a favor das investigações. Eu quero deixar bem claro que sempre estarei do lado da verdade e sempre combatendo a corrupção. Não tenho nenhum processo nesses 20 anos, não seria agora diferente essa questão. São interpretações de alterações de artigos, mas jamais vai cessar a Lava Jato e, felizmente, de um lado, infelizmente, de outro, agora no final de janeiro, começo de fevereiro, vai mais ainda, as delações aí vão trazer mais pessoas aí que vão ser presas e, lógico, quem desviou do recurso público, um recurso tão sagrado que vai de encontro à benfeitoria e à qualidade de vida da população, lógico que merece pagar pelo que o ato que fez. Aliás, Miguel, todo mundo está em cima dessas questões, essas investigações, embora sempre teve no Brasil uma ideia, não, mas isso acontecia mesmo, era assim que funcionava, mas essas investigações estão comprovando e trazendo à tona questões muito mais sérias e complicadas e relações complexas entre poder público e poder privado do que a gente poderia imaginar. A gente veio de um ano extremamente delicado. Em 2017 você acabou de colocar, né? Isso vai voltar, assim que a Câmara voltar a trabalhar, todos os órgãos voltarem a trabalhar regularmente, essa situação vai continuar. Você vê um fim para isso ou acredita que todo esse processo, de fato, vai contribuir para que o país fique melhor ou não é por aí também? Olha, tudo tem um limite. Eu acho que tem que ser apurado, tem mais várias delações aí que vão vir à tona e as pessoas envolvidas têm que, logicamente, têm que responder pelos seus atos. Mas o que é a minha modesta vontade? Apurar o mais rápido possível quem tem que ser julgado, ou ser preso, ser condenado, enfim, para que o país volte a crescer, para que o país volte a ter credibilidade. Seja franco, deputado, querendo ou não, quando acontece isso, é uma cortina de fumaça, né? Fica todo mundo falando disso, atrapalha de alguma forma o trabalho, o país realmente trava, é isso que acontece. Desde 2014, é necessário isso, lógico, desvio que fizeram com a Petrobras, enfim. Todo mundo sabe dos noticiários, todo dia a televisão mais um desvio. Isso tem que acabar, só que a credibilidade, os investidores procuram outros países, não o Brasil, porque infelizmente essa crise política, que muitos políticos envolvidos, né? A crise política causa a crise econômica. Enquanto nós vamos resolver essa crise política, ou seja, passar a virar essa página, ver quem realmente deve e tem que pagar pelos seus atos, o mais rápido possível que acontecer isso, vai ser muito melhor para o país voltar a ter credibilidade, os países voltar a investir no Brasil. Isso é importantíssimo para a economia. Acho que nunca ficou tão claro para os brasileiros o quanto a situação política e financeira está extremamente conectada. Existia uma ideia de que elas conseguiam caminhar separadamente. Elas estão completamente ligadas, uma depende da outra. Uma foi afundando mais a outra. Essa foi a percepção. Lógico, veja, deportamos o presidente da República, caçamos o presidente da Câmara, que até nos primeiros meses, nossa, esse tem que ser o nosso presidente, o duro. Você vê como é que a questão política muda da água para o vinho assim. Infelizmente, o presidente, até então, até no final do ano, o presidente do Senado envolvido, vários senadores, vários deputados, ministros, ex-ministros. A população tem toda a razão. Então, como é difícil ganhar seu pão de cada dia, você vê aqueles milhões e milhões sendo desviados. Isso atrapalha muito, atrapalha o Brasil, a imagem do Brasil lá. Eu vou dizer, os outros países também têm vários problemas de corrupção. Eu sou filho de italiano, a Itália também vem décadas se arrastando, mas no Brasil, né, tudo que acontece no Brasil, infelizmente, parece que a nível internacional é sempre mais pesado. Você vê a questão no Rio de Janeiro, enfim, do turismo e tal, qualquer coisa que acontece. Então nós somos constantemente assim, olhando com lupa para o Brasil. Então a gente tem que procurar fazer o melhor. E isso
Isso é obrigação e dever do político. A classe política no Brasil, eu falo isso com pesar, mas está muito desacreditada, muito corrupta, muito desonesta. Então, temos que ir reciclando. Infelizmente, às vezes pode demorar, mas tem que ter um início. Eu acho que o processo da Lava Jato e toda essa questão, para ter um maior controle nas empresas que pertencem ao governo, por exemplo, a Petrobras, que era nosso orgulho da nação, e a situação que deixaram a Petrobras. Então, ter maior investigação, controle, sabe? Isso com os conselhos funcionando nessas empresas. Acho que isso que é o dever e a obrigação nossa de fiscalizar isso. Miguel, para a gente encerrar essa primeira etapa falando dessas questões nacionais, no próximo bloco a gente vai focar nas questões aqui para Limeira mesmo e da região. Eu queria saber, vamos lá, a presidente foi retirada, sofreu o processo de impeachment, veio Michel Temer. Aquela esperança inicial, agora ele já começa também a sofrer alguns problemas, mas no final das contas, acalmou a situação ou vem coisas por aí, ou a situação pode ser piorada? Olha, a questão do Congresso teve maior credibilidade, um pouco mais de tranquilidade. As bases do governo, com a Dilma, vou dizer, só estou há 2 anos lá, mas com a Dilma, a base do governo, nem a base do governo O que ficou claro é que, na verdade, era uma questão de ingerência. Ela não conseguia controlar o Congresso. Não é que isso deva acontecer, mas você precisa de um Congresso destravado para conseguir avançar em qualquer questão. Com certeza. Isso ele avançou. Avançou, deu mais credibilidade, o empresariado está acreditando mais. Tem outro ar no Congresso, você respira um outro ar. Lógico, é uma casa de debate, sempre de conflito, mas tem um ar mais de esperança, sabe, de melhoria para o nosso país. É isso que temos várias medidas a serem votadas, importantíssimas, que também são projetos polêmicos, mas felizmente de um lado, infelizmente de outro, a gente tem que votar para que, vou dizer a questão da Previdência. Vai ser um embate muito difícil. E às vezes, infelizmente, afeta muitos trabalhadores, mas lá na frente, senão nós não vamos ter mais a Previdência, não vai existir mais. É isso que é. Então, o senhor já está adiantando aqui, basicamente, um voto que é a favor dessa reforma? Não, em partes, não do jeito que ela veio. Inclusive, a gente está propondo emendas, muito dura, porque na Europa foi feito essa revisão, mas em quatro etapas, em países em 3. Nós fazendo tudo numa etapa tão assim, que afeta tanto o trabalhador, nós temos que ter o discernimento de tentar aprovar o melhor projeto possível que vai interferir o mínimo possível nas vidas dos trabalhadores, porque a realidade da Europa é uma coisa, a realidade do Brasil é outra coisa, as categorias, o envolvimento. Eu falo, tem muitas pessoas, depende do tipo de trabalho, que tem condições de trabalhar anos, mas tem outros já que não tem. Tem certas regiões do país, a expectativa de vida é uma, em certas outras regiões é outra. Então nós temos que tomar um cuidado. É difícil, é um projeto muito complexo, de debate, é difícil, mas não tem outro caminho. Senão, lá na frente, as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, que vão se aposentar, não vão ter nem essa garantia de recebimento. Perfeito. A gente vai encerrar então o primeiro bloco do Ideias Debate. Na sequência, a sua pergunta vai ser respondida pelo deputado Miguel Lombardi. Você continua participando pelo WhatsApp da TV Jornal no 998984365 ou pelo telefone aqui da TV, que é o 3404-5655. Até já, não sai daí. De volta aí ao vivo com Ideias em Debate, hoje recebendo aqui o deputado federal do PR, Miguel Lombardi, aqui de Limeira, quem eu agradeço sempre pela presença. A gente sabe que, embora os deputados estejam em recesso, a agenda é complicadíssima. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Como eu prometi, a gente vai começar a responder as perguntas dos telespectadores. São muitas dúvidas, viu, Miguel? Do Jardim Aeroporto, o Mariano quer saber se existe algum projeto ou alguma verba destinada para o viaduto ali da Barroca Funda, que é um problema aqui em Limeira, todo mundo conhece. Tem já um projeto ou uma verba destinada para esse setor? Olha, a questão de recurso, porque o valor do recurso, eu com emenda parlamentar não consigo resolver. Então, já no governo passado, do governo do Paulo Radich, se iniciou esse projeto. Agora, com o apoio do prefeito Mário Botion, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto para que esse projeto, o mais rápido possível, já está praticamente
acho que mais 2 meses está concluído esse projeto. E estando com esse projeto em mãos, com certeza aumenta a chance de a gente trazer esse recurso. Está estimado mais ou menos assim, então, lógico, vai ser feito o projeto, igual eu coloquei, mas está estimado entre 60 a 80 milhões. Então é um recurso considerável, mas nós temos um trabalho muito forte junto à Caixa Econômica Federal e, volto a dizer, somando forças com o prefeito Mário Botion para que a gente vá buscar esse recurso para a nossa cidade. É uma obra necessária e lá é assim, eles não analisam o número de veículos que trafegam. O que eles analisam? O número da população, a cidade está crescendo naquela região, o número, a densidade populacional, analisa quantas linhas de ônibus serve, quantos projetos habitacionais de baixa renda tem na região, tudo isso é analisado. Eles aprovam obras de impacto, que vai fazer diferença. A questão mesmo do ser humano, da segurança, da qualidade, a ligação do terminal, se tem, nesse trajeto tem a ligação do terminal com os bairros. Tudo isso é colocado no projeto e tem muito peso. Então é um projeto complexo, mas nós temos um trabalho muito forte nesse sentido, né? Para que a gente resolva aquela questão. Porque foi feita a semaforização, está resolvendo a questão, mas tem tempo. 2, 3 anos, infelizmente, aquela questão já não vai mais, vai ficar saturada. Então nós temos esse compromisso de trabalhar muito forte para conseguir esse recurso. Tenho certeza, Miguel, que nós vamos conseguir. Esse é um assunto interessante porque muita gente não tem ideia, só imagina. Qual que é esse caminho das pedras? O prefeito tem uma demanda, quem sai da população tem uma ideia na cabeça. Aliás, a gente sabe que um dos maiores problemas que as prefeituras encaram é justamente, não é a falta de recurso lá de cima, é a falta de projeto bom para ser aprovado. Então vamos lá, o prefeito tem uma ideia que recebeu a demanda lá da população, ele procura o deputado, que é a figura mais próxima que ele tem do Congresso de Brasília e de onde está o dinheiro. Enfim, como é que funciona esse meio de campo? Como é que tem funcionado? Agora, igual eu coloquei, tendo esse projeto em mãos facilita muito, você colocou muito bem. Se não tiver projetos, nós não conseguimos esse recurso, já é tão difícil o recurso. Sim. E recurso municipal, nós não vamos conseguir fazer essa obra. E a gente está trocando uma ideia, Limeira, como deputado federal, tem muito a ganhar. Nós perdemos muito em todo esse tempo sem deputado federal, infelizmente sem deputado estadual. Isso traz recurso, isso não só de emendas parlamentares, esse tipo de projeto, tanto no Estado como na questão federal, é importante. Então, esse projeto é analisado com muito rigor. E tendo esse projeto em mãos, a chance, aí é feito tudo uma análise de endividamento da cidade, se tem condição de tomar esse recurso com os juros subsidiários, enfim. Tem várias etapas nesse projeto para que a gente possa conseguir esse recurso. Mostrar realmente a importância que e tem uma pesquisa, tudo, que eu estava dizendo para vocês a nível, nos bairros, tudo, o que vai servir, o nível, os horários, enfim, dos transportes que tanto precisam desse acesso. Isso é muitíssimo importante e melhora a qualidade muito de vida, a questão do pai de família estar mais cedo na sua residência, com a sua família, tudo isso é levado em consideração, o tempo com esse complexo viário tão importante para a nossa cidade. Agora, Miguel, continuando essa explicação de como funciona esse trâmite. Normalmente o projeto parte do prefeito que tem uma ideia e procura o deputado, ou o deputado também pode ser acionado pela população e sugerir um projeto? Daí como é que é? Pega o projetinho, vai lá, bate na porta do ministério que vai liberar a verba. É assim que funciona? Você protocola o projeto, logicamente pode fazer essa sugestão para o deputado e volta. A importância desse trabalho em conjunto, a soma do prefeito com o deputado é importantíssimo. O deputado também, sem o apoio do prefeito, você pode ter cheio de boa vontade, né? Mas se não tiver essa união, já é tão difícil sozinho, né? Então a população precisa de muitos benefícios. Precisa e tem o direito. Então é obrigação nossa que está no mandato de procurar junto, né, somarmos para conseguir esses recursos. Pode ser pelo deputado, pode ser pelo prefeito, mas a elaboração realmente do projeto, né, precisa ser um projeto muito bem elaborado e que parte dessa elaboração dentro do executivo. Daí facilita muito, nós não temos condições de elaborar esse projeto fora do executivo. Então a participação do prefeito é fundamental nessa questão também de ter esse projeto
porque é tão difícil conseguir recursos, não é fácil, mesmo com o projeto. Aí você protocola o projeto no Ministério, né? Geralmente é Ministério das Cidades, sim, ou questão da Caixa, você leva essa reivindicação na Caixa Econômica Federal, para que ela faça esse financiamento. Muito bem. O Diego dos Reis faz uma pergunta nesse sentido, ele é lá do bairro Nossa Senhora das Dores. Muito obrigado, Diego, pela participação. Ele quer saber, com a troca de prefeito aí, Paulo Radich por Mário Botion, como é que fica a questão do apoio? Olha, o que eu acabei de colocar, é importante essa somatória, né? De caminhar junto com o prefeito junto com o deputado, esse apoio. É obrigação e dever nós trabalhar para a nossa cidade, para melhor qualidade de vida, por desenvolvimento. Esse trabalho em conjunto é importantíssimo e vamos caminhar junto para o bem da nossa cidade. Tudo bem. Mas teve uma reunião já inicial, né, Miguel, com o Mário. Como é que foi essa conversa? A gente imagina, porque assim, é sempre uma transição. Você tinha alguns acordos com o prefeito passado, ele não venceu as eleições, chegou aí uma nova gestão. É uma questão, como a gente imagina, de sentar, conversar, vai alinhando algumas ideias. Como é que tem caminhado essa conversa com o Mário Botion? Olha, a conversa foi muito boa. Estivemos na prefeitura, coloquei as nossas emendas que estão em trâmite, alguns recursos chegando, outros virão logo em sequência. E a importância da participação do prefeito. Ele foi muito solícito, não, vamos trabalhar em conjunto, somos as ideias. Eu falei, prefeito, nós vamos colocar o recurso onde mais está precisando, não é a decisão do deputado, do prefeito, é realmente os levantamentos, né, a demanda da saúde, da educação, do esporte, é onde mais está precisando. Logicamente, a gente fazer esse trabalho igual eu fiz, né, no governo passado com o Paulo Radich, a mesma coisa, junto com o secretariado, junto com as demandas, com a associação de bairros nas reivindicações. É importante isso, essa colocação, coloquei os recursos que estão para chegar, e alguns projetos que tem que dar uma acelerada, enfim, foi muito bem recepcionado e com certeza traremos muito benefício para a cidade. Já saiu com uma pastinha de demandas, como é que foi? Sempre, enquanto com o secretário, a preocupação, o secretário começando, tem alguns programas no governo federal, é importante isso. Volto, a questão de projetos é muito importante, tanto no meio ambiente, no esporte, tanto no projeto a gente vai buscar o recurso. Não é fácil, mas é a nossa missão. E, graças a Deus, nesses 2 anos, a gente, tivemos muitos êxitos, né? Conseguimos 108 milhões para o saneamento, 42 milhões para a mobilidade urbana e tantos outros recursos na saúde, o piscinão, que você vê as situações de várias cidades, graças a Deus melhorou muito. Sempre tem que melhorar alguma coisa a mais, mas graças a Deus os pontos críticos melhorou muito, os recursos do piscinão que foi liberado, mais de 20 milhões, né? Com a nossa insistência lá nos ministérios. Então isso é importante. Aliás, Miguel, é importante você citar esses 42 milhões para a mobilidade urbana. Uma queixa do limeirense atualmente é porque calhou de acontecer justo na troca de governo, mas essa obra que tinha avançado em algumas questões, avançou lá perto da Albercino Araújo, né, próximo da Unicamp, mas aqui, bem no miolo de Limeira, ali na Marginal, acabou parando. Isso não tem a ver com liberação de recursos. Não, você colocou muito bem, aquela duplicação em frente da Unicamp ficou maravilhoso, sim, com segurança, é tudo recurso federal. Era um absurdo como estava lá, né, Miguel? Foi 4 milhões e meio, você vê? Sim. E nesse pacote dos 42 milhões, né? Melhoria no anel viário, isso traz segurança, né? São, a vida, né? A vida não tem preço, e o tráfico ali, sim, perigoso. Isso para o desenvolvimento, para a segurança, é muito importante para a mobilidade. E esses trechos que estão em obras, né, às vezes, parou, né? Puxa, tem uma elevação. Mas, é culpa do Miguel que não trouxe dinheiro, foi isso, né? Não, os recursos estão sendo liberados, não é por falta de pagamento, e sim porque tem o lado bom também, que é da chuva, a gente precisa tanto da água, sim, mas é questão de obra, porque tem a remoção, né, daquele asfalto ruim, que é feito por... contrapartida desse tipo de projeto da prefeitura. A prefeitura que tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho, chovendo muito, não pode ser feito, porque daí você acaba estragando a excelente base, né? Chega na terra, sim, ali, aquela base já que está bem compactada, e se você trabalhar com ela na chuva, logicamente não vai ficar um serviço igual para ficar bem
com durabilidade, enfim. A economia do dinheiro público, né, a questão que a prefeitura que faz. Então é por isso que às vezes dá uma parada, eu sei que dá um pouco de transtorno, mas logo na frente, deu muito transtorno também a obra do piscinão, mas tem coisa que corta a cidade, dá transtorno, mas o benefício lá na frente também... A prova está aí, vieram chuvas fortes e o piscinão segurou a onda. Graças a Deus. A gente tem uma pergunta aqui interessante do Gilmar do Parque Nações. Ele, na verdade, faz uma proposta. Ele quer saber por que os políticos não se aposentam com 8 anos de mandato. Ele quer saber qual que é a sua opinião a respeito disso. Seria uma boa, Miguel? Olha, aposentar com benefício é outra discussão. Até falam, deputado, vereador, 1 ou 2 mandatos, não é nada disso. Por exemplo, esse mês aqui eu estou completando 37 anos de contribuição, né? Mas, por exemplo, se eu fosse querer me aposentar lá pelo governo federal, eu tenho que ter no mínimo hoje 60 anos e no mínimo 35 anos de contribuição. Agora, a questão, lógico, o político com 8 anos se aposentarem ou com benefício, lógico que eu não acho certo, né? Eu acho que ele está... a pergunta dele também vem nessa questão, o político tem que só ficar 8 anos e depois, né, não ser candidato, enfim, não sei... logicamente essa pergunta avança mais. Mas, com certeza, aposentar com 8 anos, não. Agora, a questão de reeleição são discutíveis. Eu também sou a favor que um mandato, por exemplo, do executivo de 5 anos é um mandato ideal. O parlamento é outra questão, não é questão de executar, e sim de legislar, é totalmente diferente. Então, não tem esse vício constante que é no Poder Executivo. Muito bem. Miguel, o Odilon Antônio Menegusso, ele pergunta o seguinte... a gente estava falando agora há pouco no bloco anterior até sobre corrupção e tudo o que está acontecendo, Operação Lava Jato, enfim. Obrigado, Odilon, pela pergunta. Ele quer saber como que a Câmara irá fazer para repatriar o dinheiro desviado nesse processo de corrupção. Na verdade, isso é a questão do judiciário, né? Eles estão fazendo a investigação e, logicamente... Mas uma opinião, Miguel, como o senhor acha que esse dinheiro, aliás, o senhor acha que esse dinheiro tem que ser realmente devolvido e com mais projetos para ser aplicado também de forma responsável? Eu acho que tem que ser devolvido o mais breve possível, lógico, dentro do processo. Faz a delação, não, realmente eu tenho 100 milhões de dólares lá no exterior, esse dinheiro tem que ser repatriado o mais rápido possível, porque é um dinheiro que realmente é do país para ser aplicado, volto a dizer, numa melhor saúde, que nosso país infelizmente tem muito a desejar, numa melhor educação. Então, esse recurso é um recurso da população, então tem que ser voltado quanto antes e em benefício à população do nosso país. Aqui tem uma pergunta do Anderson Nascimento, do SECAP. Ele quer saber o seguinte: se o senhor pode intervir sobre as escrituras do SECAP, que são 30 anos que não são entregues, a uma demanda grande lá da população do SECAP, que não tem a escritura das casas. Ele diz que o CDHU alega ser o cartório que está travando a entrega, que foram entregues as escrituras do Ernesto Kiel, Odécio Degan, vários bairros, e do SECAP o cartório age de forma diferente. Deputado federal age também nessas questões? Como é que é? Não, nós estamos à disposição. Até, pelo meu conhecimento, estava tramitando na questão da Secretaria da Habitação essa questão do SECAP também, mas eu estou com o escritório à disposição, vamos junto na Prefeitura, cartório, vamos ver onde está barrando. Logicamente, pode me procurar, o telefone do escritório, eu vou procurar aproveitar essa oportunidade, é 3444-9595. Pode entrar em contato, vou repetir, 3444-9595, e vamos ver o que está acontecendo para a gente também dar nossa colaboração lá e contribuição à população da SECAP. Perfeito, Miguel. Vamos falar de educação. Tem uma moradora aqui que enviou uma pergunta, não enviou o nome, infelizmente, mas vamos lá. Ela disse que o senhor é autor de uma das leis municipais que mais ajudam diretamente as famílias mais carentes de Limeira, que é o Bolsa Creche. E como você pode ajudar para que esse benefício não seja extinto pelo atual prefeito, como se tem ouvido boatos, já que se tem no município aí uma grande falta de vagas em creches? Olha, eu agradeço tanto o elogio como a pergunta, é importantíssimo. Esse projeto atende mais de 1.400 crianças. É criança na escola, não é o recurso para a família, mas a criança na creche. Isso é importantíssimo para a formação das nossas crianças, para elas realmente ocupar o tempo dentro da creche, aprendendo, brincando junto com outras crianças. A integração é muitíssimo importante a criança na creche. Tenho certeza que o prefeito Mário Botrião não vai tomar essa medida, mas desde já estou à disposição e falarei com o prefeito
com o secretário da Educação também, essa questão do Bolsa Creche. Eu acho que, se puder, é lógico, sempre aumentar. Nós começamos com 300 crianças, graças a Deus estamos com 1.400, vários municípios copiaram essa lei, Sim. até lá na capital era Mãe Crecheira e agora é Bolsa Creche também, Piracicaba, enfim. É um projeto que atende a família e coloca a criança no seu devido lugar, que é na creche, na escola. Muito bem. O Luciano Souza, ele é presidente da Comissão de Bairro do Lagoa Nova. Ele fala o que o deputado pode fazer para ajudar os moradores lá do bairro, que tem uma escola estadual lá que está abandonada. Se eu não me engano, é aquela escola que tem dado muitos problemas, com dificuldade de segurança, inclusive. Mas, na verdade, eu acho que as demandas têm que ser encaminhadas, né, deputado? Isso, à disposição. É isso. Deixa eu ver aqui, o Francisco, ele quer saber como fica o nosso aeroporto. O aeroporto. Eu estou num trabalho desde que eleito deputado federal, antes de tomar posse, já estava trabalhando na questão do aeroporto. Nós temos um lugar privilegiado, tem área que foi desapropriada, nós temos 1.000 metros de pista pronto, pavimentada, enfim. Foi feito um trabalho do governo passado, Paulo Radich, junto ao governo do estado e nós lá no governo federal. Tanto é que outras cidades, não desmerecendo outras cidades, todo mundo tem que procurar o melhor, logicamente, para que o aeroporto regional fosse entre Rio Claro, Corderópolis e Iracemápolis. Mas nós temos uma área, já está lá uma boa parte de um recurso, né? E é tão difícil o recurso, já é um recurso que foi investido lá, e nós temos a obrigação, dever de continuar isso. Troquei muito ideia isso com o prefeito Mário Botion, estamos trabalhando em conjunto também nesse sentido. Estou tentando um convênio com o governo federal para que viabilize esse aeroporto. Tem alguns investimentos a serem feitos e, infelizmente, com o recurso próprio da nossa cidade, nós não temos essas condições. Chegou até a se cogitar fazer um aeroporto aqui na região, próximo ali a Iracemápolis, Rio Claro e Corderópolis, começar um projeto do zero, sendo que uma área já está aqui. Então, e o aeroporto, o que é? O compromisso do governo federal, isso é um compromisso do Temer, que ele tem comigo, que esse aeroporto regional vai ser em Limeira, não desmerecendo a cidade, porque já foi investido. Sim, não é o aeroporto de Limeira, é um aeroporto regional para atender, e com certeza vai atender todas as cidades, nossas co-irmãs aí, vizinhas, que é importantíssimo, para o desenvolvimento, gera renda, emprego, enfim. Isso para Limeira é importantíssimo no seu desenvolvimento, muito importante. Nós vamos estar trabalhando e logo teremos notícias favoráveis, com certeza, para a nossa cidade. Muito bem, Miguel, antes de a gente fazer mais um intervalo, tem uma pergunta aqui do José, do Jardim Piratininga, talvez ele não estivesse nos acompanhando desde o início, mas é sempre bom esclarecer a população. Ele fala que ele sabe da sua importância para Limeira, mas ele achou estranho o posicionamento do deputado na votação, desmantelando o projeto anticorrupção. Se você poderia esclarecer melhor essa situação para ele. Vamos deixar claro mais uma vez, Miguel, não é que o senhor é favorável a um projeto que tire poder de investigação do Ministério Público ou da Justiça. A questão é que existem algumas questões ali que precisavam ser aprovadas para avançar esse projeto, senão nem isso ia ser lógico, aprovado, correto? Correto. Você colocou com muita propriedade. O projeto, nós aprovamos um texto, logicamente, às vezes nem sempre o texto é o ideal, mas foi um acordo que nós conseguimos, senão, na verdade, não ia conseguir ser aprovado nada, que era um anseio da população. Essa questão de desfigurar o projeto, eu vou dizer, tem vários artigos no projeto que eram artigos inconstitucionais, que, mesmo se aprovando a lei, pode ser questionado lá na frente no judiciário, até, enfim, em outras esferas, se alguém entrar com essa questão. Mas volto a dizer, sempre vou ser favorável à investigação, vou apoiar a investigação, sou contra a corrupção e vou combater a corrupção. Isso é dever, obrigação minha. Que a população de Limeira pode ficar sossegada nessa questão. Eu acho que eles me conhecem, 20 anos de vida pública, volto a frisar isso, e nenhum processo, nada que me desqualifique esse como homem público. Então tem esse dever, essa obrigação de fazer isso. Volto a dizer, tem outro projeto no Senado, que é a questão de abuso de autoridade, até pode ser que esse projeto possa ser que venha interferir. Mas jamais esse que nós aprovamos, mas tinha que ser assim, que foi um anseio popular. Mas, na verdade, foi um trabalho que foi feito junto, lógico, e um trabalho valoroso do Ministério Público, junto com a população. Mas tem muitos
artigos que, infelizmente, não contemplavam a Constituição, era contra, e nós tivemos que fazer alguma adequação. Volto a dizer, vai no Senado, pode ser que vote na Câmara, a gente tem esse compromisso, vou frisar de novo esse compromisso de sempre combater a corrupção e sempre for a favor de investigação. O Ministério Público está fazendo um papel importantíssimo para o nosso país, a gente tem a obrigação, dever de apoiar. Ok. Miguel, a gente vai fazer mais um intervalo e depois, na sequência, o último bloco do Ideias em Debate. A gente vai ao vivo até às 9 horas da noite. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo WhatsApp da TV Jornal no 998984365, 998984365, ou no telefone aqui da TV, é só nos ligar no 3404-5655. Na sequência, a gente vai falar também sobre saúde. Afinal, o deputado conseguiu aí trazer emendas para a cidade no valor de R$11.300.000. A gente já fala sobre isso na sequência. Até já. De volta aí ao vivo com Ideias em Debate para o último bloco desse programa especial com o deputado federal Miguel Lombardi, que se prepara já para voltar à ativa. Não que estivesse parado, porque está viajando a região inteira, né, Miguel? Mas tem uma urgência nessa volta agora para a Câmara. Qual que é o pensamento? Qual que é o foco para esse ano de 2017? Olha, vamos trabalhar forte na liberação, porque você faz todo um trabalho das emendas parlamentares, mas você tem que continuar esse trabalho na liberação, na gestão com o município, enfim. Isso é importantíssimo, porque é tão difícil conseguir recursos e você perder por, sabe, questão de gestão, não pode ocorrer isso. Então, esse trabalho, eu estava trocando ideia, questão do aeroporto, questão do viaduto, é um trabalho que 2007, esse objetivo meu toda semana ficar realmente trabalhando em cima disso, porque vai ser um benefício que tenho certeza que vai fazer diferença para a nossa cidade. Então é uma alegria a gente poder conseguir mais esse benefício para a cidade. Miguel, uma dúvida. O senhor é eleito deputado federal e é de Limeira, mas não significa que o senhor trabalhe apenas para Limeira. Como é que tem sido para acolher também as demandas de outras cidades aqui da região, formando novas parcerias políticas, enfim? Como é que tem sido isso? Estou sendo muito requisitado, né? Conseguimos também beneficiar Iracemápolis, Cordeirópolis, Arthur Nogueira, Santa Gertrudes, Rio Claro, enfim, Americana. É obrigação, dever nosso. Então, logicamente, os prefeitos, questão das receitas, a questão do orçamento de todos, o Estado, né, a arrecadação do Estado está caindo 1 bilhão mês. Quer dizer, os municípios estão sofrendo com essa recessão, infelizmente, que o país atravessa. Então, nosso prefeito, a dificuldade do prefeito é muito grande. Então, sempre a gente é requisitado, esse trabalho em conjunto. Eu também, graças a Deus, sou vicentino, eu tenho um compromisso e um trabalho com a Sociedade São Vicente de Paulo. Nós vamos viajar essa noite, vamos percorrer várias cidades do estado, são cidades com uma distância significativa, e é um prazer poder estar servindo. A Sociedade São Vicente de Paulo é a maior entidade assistência social do mundo e do Brasil. Então, poder servir, graças a Deus, sou vicentino, poder servir a sociedade era um compromisso e um sonho, que agora, graças a Deus, como estando deputado, eu estou conseguindo também colaborar com a Sociedade São Vicente de Paulo. Deputado, tem uma pergunta aqui do Rodrigo do São Roque, que na verdade eu acho que reflete essa insatisfação que a gente estava conversando aqui mesmo, com a classe política de certa forma. Ele diz o seguinte, ele pede por gentileza se eu podia perguntar ao senhor por que ao invés de mexer nos direitos dos trabalhadores que já estão lesados, por que os políticos não mexem nos próprios direitos, não cortam na carne, que todos sabemos, segundo ele, que é uma farra com dinheiro público. Existe também uma intenção da classe política em rever benefícios que tem ou a forma como funciona a máquina pública, digamos assim? Existem projetos nesse sentido também ou não? Olha, a pergunta é muitíssimo importante. A questão, eu volto a dizer, de mexer com os direitos dos trabalhadores, isso vieram estudos há vários anos no Brasil. Eu volto a dizer, tem coisas que você não tem saída, né? Mas também a questão da máquina, a máquina brasileira é muito pesada. Essa carga tributária que nós enfrentamos é por causa da máquina ser muito pesada. E, infelizmente,
Isso nunca é, sabe, cortado. Ah, teve diminuição, vai diminuir 4 mil cargos. Na verdade, diminui 1.500 e fica só notícia dos 4 mil. Né? Isso é geral, do governo do estado, do município e a União também. Então a máquina pública é muito pesada e tem os compromissos políticos, lógico que tem os compromissos políticos, mas lógico que também tem que ser feito com carinho isso. Volto a dizer, a Grécia é o momento que viveu e está vivendo. Há 20 anos a Inglaterra, quando fez essa revolução lá interna na questão só de direitos e não de deveres do político, do funcionário público, enfim, de toda a cadeia. E com certeza isso diminuiria a carga tributária e daria maior condição de receita para ser aplicado em outros segmentos tão importantes para a nossa população. E tem que ser muito bem fiscalizado. O dinheiro público é um dinheiro sagrado, o dinheiro que o político usa, o dinheiro que nós recebemos, a estrutura que nós temos tem que ser muito bem fiscalizado para que realmente nós correspondamos à altura. Lógico, tem que ter uma estrutura mínima, mas não também uma estrutura que, sabe, é um império, não é isso. Eu acho que isso tem que ter a consciência do político brasileiro. Muito bem. A gente faz algumas perguntas mais delicadas, mas tem também alguns elogios aqui. A Marli, ela dá boa noite a todos nós e deixa aqui ao Miguel Lombardi o respeitoso abraço dela, e ela fala que acredita no seu trabalho, no seu caráter como político e ser humano e na sua dignidade, que ela gosta muito do seu programa político. Ao mesmo tempo que você também recebe essas críticas, Miguel, e em protestos por decisões que acabou tomando, e já se explicou aqui por que as tomou, tem também essa questão que você acaba conquistando com o seu trabalho, mostrando que o trabalho é sério, é digno, a admiradores. Isso acontece também? Olha, acontece, eu agradeço muito, vamos dizer, da pilha, né? Porque não é fácil. Né? O deputado, os privilégios, tudo, mas a gente está lá para servir. Né? Cada um tem um dom, né? Eu, na minha vida, nem esperava ser agente público, e acabei, né, levando pela população, me levando aos mandatos de vereadores, e agora essa honra que a cidade de Limeira me proporcionou de estar representando a cidade em Brasília. E isso é importante também, o acompanhamento, eu agradeço muito, com carinho. Eu vou dizer, primeiro eu sou cristão, depois eu sou um homem público. Nós, lógico, vou errar muito, mas sempre naquela intenção de acertar daquele momento, daquela decisão, de tomar a melhor decisão possível. Tem muitas votações ainda que virão, decisões importantes, decisões às vezes que você tem que tomar, nem sempre, às vezes, dói muito, mas você tem que tomar para ver um horizonte melhor para o nosso país, né? Até eu estava assistindo um programa de televisão ontem, nos Estados Unidos, em 1980, deu uma inflação que, nossa, assustadora, ficou muita gente desempregada. Mas depois o país ficou 25 anos muito bem, né? Sim. Então, às vezes, tem algumas decisões que você tem que tomar, não por vontade própria, mas pela situação que obriga você a tomar. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo identificar o nome da moradora ou do morador, é do Jardim Anhanguera. Ele ou ela pergunta sobre a verba do viaduto Paulo Natal, que o senhor prometeu em campanha, se já providenciou essa verba. Olha, eu não prometi a verba em campanha, eu prometi sim estar trabalhando, porque na verdade esses 42 milhões contemplava que não foi um projeto, eu quero agradecer ao senhor Orlando, foi um projeto que começou então com o prefeito Orlando José Zovico, esse projeto dos 42 milhões. E nesse projeto, que era um pouquinho mais, estava também essa questão do viaduto Paulo Natal. Só porque a contenção do projeto, aquele projeto que estava protocolado em Brasília, não era o mais ideal naquele momento para ser liberado o recurso. Então, infelizmente, ou a gente recebia esses 42 milhões, né, ou não recebia nada. Então, teve um corte nesse projeto, e esse corte foi, infelizmente, uma parte também do viaduto Paulo Natal. Isso não quer dizer que a gente não vai continuar esse trabalho, que é um lugar ali que é funila, que é um lugar também que merece todo esse trabalho para que possamos dar maior segurança lá. É isso, esse comprometimento também meu de trabalho em prol desse recurso, volta a frisar que continua. E estava nesse projeto, infelizmente não foi contemplado pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal. Miguel, de forma bem objetiva, a gente está encerrando o programa. Eu falei no bloco anterior sobre essa liberação de mais de 11 milhões de reais em recursos para a saúde aqui de Limeira. Como é que isso vai ser aplicado? Olha, tem uma grande parte, vai equipar o Centro Social da Família, Santa Casa,
vai melhorar muito a condição. Por exemplo, o centro cirúrgico vai ser todo modificado, todo aparelhado, melhor ainda, tudo para aparelho novo. Aparelho de hemodiálise hoje que nós temos 10, nós vamos ter 20, mais 10. Olha só, então, vai dobrar o número de aparelhos. Estamos trabalhando junto também com o provedor, o Didi, que todo mundo conhece, junto com toda a diretoria da Santa Casa, a questão do acelerador, que era aquele equipamento que é de um projeto do governo federal, do Ministério da Saúde, um recurso de 4 milhões e meio, que é o acelerador, questão do câncer, para melhorar mais esse tratamento dessas pessoas. Que é uma obra que está parada, né? Foi até destruída uma parte da Santa Casa. Por quê? Porque era um convênio com o governo federal, mas o que aconteceu? A empresa desistiu. A empresa participou do processo licitatório, desistiu, agora toda a lei manda, né? Tem tudo um trâmite que nós estamos trabalhando junto já com o ministro. Há 15 dias atrás, um pouquinho antes do Natal, estivemos lá no Ministério falando com o ministro a importância desse recurso para a cidade. Tem também na humanitária, tem os equipamentos, tem o custeio, né, para que a prefeitura possa fornecer os postos de saúde, né, agulha, seringa, enfim, todo esse material importante, que não aparece, computadores, tem muita coisa que não aparece, mas esse trabalho, esses 11 milhões que vai fazer muita, e já está, alguns já chegaram, e outros farão muita diferença na saúde da nossa cidade. A gente encerra aqui com o parabéns do Almir do Novo Horizonte, parabenizo o deputado pelo excelente trabalho em Brasília, em prol de Limeira. Antes de encerrar, deputado, a gente tem um minutinho. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente conhecia o Miguel atuando aqui, tantas vezes eu entrevistei o senhor aqui na Câmara, e em situações tensas e polêmicas e também muito positivas. Nesses 2 anos, eu já perguntei no início o que tinha mudado na visão do Miguel. Eu queria saber o seguinte, para a gente encerrar com chave de ouro: o que foi transformado no Miguel Lombardi, porque tem mais 2 anos ainda pela frente. O que as pessoas que escolheram o senhor, que decidiram, que optaram pelo senhor, que votaram no senhor, podem esperar desses mais 2 anos? Olha, continuarei na mesma direção, trazendo para a nossa cidade a maior benfeitoria possível. Porque, volto a dizer, hoje a questão de recurso hoje é primordial, né? Para você ter uma saúde melhor, para você ter uma educação melhor. Por exemplo, nós estamos falando de 11 milhões da saúde. Até os 3 primeiros meses de 2018, daqui até 2018, vamos chegar a 23 milhões para a cidade de Limeira, né? Na saúde, em todas as entidades, a ARIO, a PAI, ainda, a LIC, Asilo, todas as entidades vão receber recursos. Na área do esporte, mais de 2 milhões e meio. Na área da cultura, na área da infraestrutura também, na área da infraestrutura, mais de 2 milhões. Então isso, e continuar com esse trabalho. Eu vejo com grande importância hoje, tem vários projetos de Limeira. O projeto desse viaduto da Barroca Funda, que precisa ser feito, que vai dar melhor qualidade de vida. Eu volto a dizer, a família o trabalhador chegar mais cedo na sua casa. A questão do aeroporto vai proporcionar emprego, gerar emprego, gerar renda, enfim, todo esse desenvolvimento para a cidade, atrai empresas, isso é importante. Então, esse 2017, 2018, eu vou trabalhar com cada vez, quanto mais empenho possível, para que honrar esses votos e essa confiança que Limeira deu essa condição por estar deputado pela cidade de Limeira, e para mim é uma honra muito grande. A gente tem que encerrar, Miguel, mas em 2018, politicamente, o que o Miguel Lombardi vai fazer? Olha, temos 2 anos, vamos trabalhar muito, e logicamente, se falar assim, mas você é candidato à reeleição, se falar, não sou, é lá na frente ainda, mas estamos trabalhando, se assim for da vontade da população, que se Deus quiser a gente vai continuar nessa linha, que eu acho que nós já tivemos muitas conquistas que nos últimos 20 anos nós não tivemos com recurso federal. E se for a vontade da população também, eu tenho essa disposição de poder continuar servindo. E tem mais 2 anos de conquista e vamos continuar trabalhando, com certeza. Muito bem. Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui. O convite já está feito para voltar outras vezes. Sinta-se à vontade quando precisar falar com a população de Limeira. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço, quero agradecer a você do convite, a toda a família Zovica, o grupo Zovica, o senhor Orlando, que eu tenho respeito. Sempre estou aprendendo com o senhor Orlando, me ensinou muito e continua me ensinando. É uma pessoa que tem uma visão, né, privilegiada, conhece como ninguém, é um
empresário muito bem sucedido e já demonstrou isso na frente da nossa cidade e tem me ajudado muito. E esses 42 milhões começou lá com o senhor Orlando. Nós pegamos aquele gancho e tocamos. Muito obrigado a esse carinho da população. Pode ter certeza que a gente vai continuar sempre nessa linha. Essa linha sempre correta, cada vez mais procurando ajudar a nossa cidade, que sempre me acolheu e nasci, fui criado aqui. E é um privilégio poder ajudar meu estado, a região e a cidade de Limeira. Então esse compromisso e esse carinho, eu quero agradecer muito à população de Limeira. Uma boa noite e sempre estarei à disposição. Ok, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Na semana que vem tem mais ideias de debate e você sabe, a sua participação é essencial. Eu aguardo então você na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, sempre ao vivo, ok? Até lá!